estamos aí retomando os estudos de Gênesis e quero convidá-los para nós juntos lermos e estudarmos um pouco sobre Gênesis 19. Aqui nós vamos ver um momento trágico, um momento pesado, em que Deus precisa intervir sobrenaturalmente, porque o pecado de uma cidade ou de uma região, vamos assim dizer, era algo que passou dos limites. Nós precisamos sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas existe um momento em que a misericórdia do Senhor acaba, porque quando Deus percebe que não há mais caminho de volta, ou seja, Ele avisa, né? Retorna para mim, arrependa-se dos seus pecados, venha, volte. Deus, Ele insistentemente, ele avisa o ser humano para que ele se volte para Ele, para o Senhor. Mas chega um momento em que as coisas passam do limite. E Deus vê, Ele sabe que não há mais volta. E nesse momento, quando não há mais volta, o juízo de Deus, ele acontece. E é o que nós vamos ver aqui nas cidades de Sodoma e Gomorra e algumas outras vilas adjacentes. A gente pode dizer assim que a medida da iniquidade dessa região chegou ao seu limite. Esse tipo de argumento, esse tipo de lógica, isso acontece na palavra. Nós vamos ver em alguns lugares na Bíblia, no Velho Testamento, em que Deus acaba com um determinado povo, determinada região, porque os caras passaram dos limites, ou seja, foi um caminho sem volta. É a mesma coisa lá em Apocalipse. Se vocês olharem em Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim lá, tem diversos lugares em que julgamentos, taças, né, selos, diversos julgamentos acontecem. E uma das palavras que muito me saltou assim aos olhos quando eu lia era a seguinte: contudo, né, os homens, eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, ou algo parecido com isso. Isso nos dá uma ideia muito clara de que mesmo os juízos de Deus, eles pretendem chamar o homem de volta. Eles pretendem mostrar que há um caminho que precisa ser seguido, no Senhor, sabe, gente? Então, nós não precisamos nos assustar de ler uma história como essa, como nós iremos ler agora. Mas antes, como a gente sempre faz, convido você para que nós possamos juntos falar com Deus. Pai querido, obrigado, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus compassivo, um Deus longânimo, benigno, Tu és maravilhoso. Tu nunca fazes algo, Senhor, né, sem que Tu nos chames inúmeras vezes para olhar, voltar os nossos olhos para Ti, para nos arrependermos e iniciarmos uma vida na Tua presença. Obrigado por isso, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos sempre, de novo, dizer para Ti, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Enquanto houver graça, enquanto houver o caminho da graça, nós podemos ainda trilhar e voltar de novo para Ti, Senhor. Obrigado por isso. E permita, Pai, que nenhum de nós, né, passe além dos limites da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Porque, Senhor, será muito triste viver uma eternidade longe de Ti, Senhor. Será a pior coisa possível e imaginável. E eu não desejo isso para nenhum de nós, Senhor. Então, no nome de Jesus, vem, fala conosco. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, Gênesis capítulo de número 19. Convido que possamos abrir a palavra, né? E vamos dar uma olhadinha nessa história muito forte, vamos assim dizer. A gente vai lendo, né? E à medida que formos ler, a gente já vai explicando algumas coisas, tá bom, gente? Então, ao anoitecer, os dois anjos, eles chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava assentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não responderam eles: Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, pão fresco sem fermento, e eles comeram.
Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes aqui. Ló estava assentado, né, ali na entrada da cidade, na porta da cidade. Aqui dá para ter uma ideia, talvez, de que Ló, quem sabe, ele obteve alguns privilégios na sua vida nessa cidade. E aqui nós percebemos que essa cidade, os seus cidadãos eram perversos, né? Por que nós dizemos isso? Porque provavelmente Ló, ele morava perto ali da entrada dos portões da cidade. Ou no mínimo ele estava ali porque quem ficava nos portões da cidade normalmente tinha algum grau de gerenciamento, de juiz, indicava, quem sabe, que ele fazia a justiça do povo, junto talvez com umas outras pessoas, né? E também que intermediava negócios, para que os negócios fossem devidamente feitos de uma maneira correta. Então, por isso, se imaginar que ele estava ali na entrada da cidade para esse propósito, tá certo? Mas para os visitantes celestiais, essa figura de Ló fraca, mundana e egoísta, né? Ló realmente parecia muito patético para eles, certamente. Mas Ló imediatamente se prontificou a recebê-los como seus hóspedes, né? Mostrou-se ali um anfitrião generoso. E a rua, na verdade, era um espaço aberto dentro da cidade, e se um viajante ele não conseguia lugar para dormir, ele poderia se instalar ali, né, sob a proteção dos muros da cidade. Isso era uma prática comum naquela época, ou seja, ali ao ar livre, na praça. Mas, né, conhecendo, quem sabe, o costume e a malandragem do povo, no meio do qual ele vivia, ele exortou aos viajantes para que eles se abrigassem na casa dele. Está escrito lá no verso de número 3. A maldade dos sodomitas, ela não era disfarçada, não tinha restrições nenhuma, ou seja, os caras aprontavam todas possíveis, e não impediu, inclusive, eles de atacar a casa de Ló, porque isso nós veremos já no versículo do número 5, né, que é ao cair da tarde, eles foram lá para fazer as coisas. E aqui também, mais uma vez, a gente vai ler daqui a pouquinho, nós percebemos que Ló, o senso moral dele não era uma coisa muito legal, porque ele inclusive oferece as filhas dele para que os habitantes de Sodoma né, pudessem aprontar com elas. Vamos ler isso, versículo de número 4. Aí então, lá no versículo de número 4, ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a cidade. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Aí no versículo 6, né, Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens, deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem, mas por favor deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Aí uma turba gritou assim: saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para cá, para a nossa cidade, e agora age como se fosse juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Aí os 2 anjos, né, no versículo 10 diz isso, porém estenderam a mão e puxaram Ló para dentro da casa, né, e trancaram a porta. E depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade. Depois o Senhor foi muito misericordioso. Aí no versículo 17, né?
ele diz assim: quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno, por favor, deixe-me ir lá, né? E minha vida será salva. Aí no versículo 21, os anjos disseram assim: está bem, disse o anjo, atenderei ao seu pedido, não destruirei o vilarejo, quem sabe ele também estava contado para ser destruído, mas vá, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida, né, com o nome de Zoar. Zoar significa literalmente lugarejo. Aí no versículo, isso está no versículo 22. Então vamos dar uma olhadinha em algumas coisas interessantes aqui. As trágicas experiências, né, com os homens lá da cidade e na casa de Ló mostram que em Sodoma o negócio estava feio, a coisa estava para lá de feia. Os anjos que foram com ordens divinas para descobrirem, vamos assim dizer, a extensão da maldade, da depravação, da sujeira que ali rolava, eles não precisaram de mais nada, eles viram e sentiram na pele, vamos assim dizer, né? Isso aí é uma figura de linguagem, é claro. Anjo, não sei que pele que tem, mas enfim, eles viram na pele que a coisa lá estava preta. Os pecados mais absurdos e terríveis possíveis, né? Praticados de uma maneira assim aberta e descaradamente. Os mensageiros divinos só tinham de pronunciar a sentença oficial, apresentar essa devida advertência para eles, no caso, né, a família de Ló, e de todas as maneiras procurar retirar Ló e sua relutante família da cidade condenada. Pressa foi necessária porque a destruição estava determinada, né? E aqui foi exigida de Ló uma obediência fora do comum. Aqui nós vemos um contraste interessante, né? Se a gente olhar para a vida de Abraão, quando Deus mandava Abraão fazer alguma coisa, o que ele fazia? Imediatamente ele se preparava, corria, né? Ia para lá e para cá. Abraão, nós vemos a história de Isaac, né? Sendo a questão toda do sacrifício, mas em outros momentos a gente percebe que quando Deus falava alguma coisa para Abraão, ele de imediato falava, conduzia, agia de acordo com aquilo que Deus estava pedindo para ele. Ló, porém, aqui mostra como ele está relutante, vamos assim dizer. Aí no versículo 11 diz que os anjos, eles cegaram, eles acometeram, né, o povo lá de cegueira. Essa é uma palavra que acontece aqui e também em 2 Reis, capítulo 6, versos 18. Não significa uma cegueira de ser cego literalmente, mas sim uma confusão de visão, de tal maneira que a vista ela engana o cérebro. Essa é a ideia da palavra original em hebraico. Tá? Ou seja, no fim das contas dá no mesmo, porque os caras de repente estão vendo sombras e não sabem para onde estão indo. Ou seja, né, eles não conseguiram mais enxergar nada e começaram a ficar confusos lá fora. E aí Ló tenta freneticamente, desesperadamente admoestar, persuadir, chamar os membros da família para partir com ele, né? Ele foi lá para os futuros genros seus e disse para eles: vamos lá que a coisa vai ficar preta e essa cidade que será destruída. E diz a palavra que eles achavam que ele, no caso Ló, estava gracejando, zombando, né, com eles, e não deram bola. Aqui uma situação interessante, né? A gente pode pensar algumas coisas muito fortes aqui. Quando o pregador, ele não vive uma vida digna, ele fala, mas o povo custa para entender, custa para escutar e custa para realmente aceitar isso como uma verdade. Isso é uma coisa muito triste, porque se o pregador não tem uma vida digna, uma vida de santidade, de consagração, o que ele falar não terá assim consideração muito forte por parte dos seus ouvintes. Essa advertência vale para cada um de nós, mesmo que você não seja um pregador, mas você é uma testemunha de Cristo. Quando você não vive uma vida digna, as pessoas olham para você
você diz assim, ah, não, mas eu vou lá na igreja, a gente faz isso, faz aquilo, sabe? A pessoa percebe, né, de algum jeito ela percebe que aquilo na verdade não é uma coisa tão importante assim. E, portanto, aquilo tem uma significância reduzida. Alguns vão olhar para isso e vão gracejar, vão rir, como os genros aqui de Ló. Eles riram, acharam que o cara está zombando. Claro, entende? Então nós temos que considerar muito que tipo de vida nós estamos levando na presença do nosso Deus. Ló, ele agiu de uma maneira egoísta, né, porque quando ele preferiu participar da vida de Sodoma, seus filhos também foram acometidos, vamos assim dizer, sofreram as consequências da maldade daquela cidade. E quem sabe, como nós vimos aqui, talvez Ló tenha adquirido um certo destaque no meio do povo, mas a sua influência jamais foi tão importante assim para que houvesse alguma mudança de comportamento por parte das pessoas que estavam ali. Pelo contrário, a gente percebe que Ló, ele meio que se acostumou ali com essa vida profana e quem sabe até participava de algumas coisas que não estavam muito corretas, tá certo? Ou seja, na hora da crise, né, a liderança moral dele foi assim bem triste. A sua própria família, no fim, né, não acreditava nas suas insistentes advertências, né? E que contraste extraordinário e marcante entre a depravação de Ló e a vida justa de Abraão, como nós vemos, né? Os membros da família de Ló, eles eram corruptos e nenhum deles valia uma balança de justiça e da honestidade, ou seja, a situação era muito triste. Lá no versículo 15 fala em perezas, né? Ou seja, esse versículo é traduzido como varrido em muitas outras Bíblias, né? Ele pode ser traduzido também como desfeita, como acontece em Gênesis 7:23, ou seja, esse é um verbo, né, que significa mais ou menos isso, ou seja, eles vão ser varridos, vão ser desfeitos, vai acabar. O negócio aqui vai, né, como diz ali no versículo 15 no final, o Senhor nos enviou para destruí-la, para acabar com isso. Enquanto que Ló, sua esposa e 2 filhas saíam então relutantes dessa cidade condenada, Deus segurou a destruição até que os mensageiros do Senhor, os anjos, levassem eles, né, e estivessem livres dessa garra nojenta dessa cidade aqui. As ordens do Senhor eram muito claras. Não olhes para trás. Deus requeria deles que eles se esquecessem dessa cidade, tanto no seu coração, bem como da maneira física, ou seja, de maneira local. Eles deveriam abominar aquele lugar, porque Deus abominava aquele lugar. Era uma exigência tanto física como moral. E isso explica um pouco da severidade do castigo da mulher de Ló. Tá certo? Nós vamos encerrar um pouquinho por aqui, porque tem bastante coisa ainda para ser falado sobre essa história. Mas antes de orar, eu só queria lembrar o seguinte para cada um de nós. Como tem sido a sua vida em meio às circunstâncias que você está vivendo? Porque se a gente olhar para a volta, nós estamos aí querendo ser engolidos pela iniquidade do mundo. E Deus nos chamou para sermos luz e sal no meio de um mundo perverso. Nós não fomos chamados para ir com a correnteza do mundo, nós fomos chamados para ir contra a correnteza. O peixe vivo, ele sempre nadará contra a correnteza. E o crente vivo, o crente verdadeiro, ele também irá contra a correnteza do mundo. Aquele que está junto com a correnteza do mundo, a gente pode dizer que é um peixe morto. É um crente que na verdade não é crente. Ele é um cara que se diz cristão, mas na verdade também não é cristão. Ele é um religioso. Ele é um cara que, né, não tem temor do Senhor, porque ele compactuou com as coisas do mundo. Nós fomos chamados para a santidade, meus amados. E por isso que a santidade, ela é exigida, ela é, vamos assim dizer, é o diferencial na vida do crente verdadeiro. O crente falso, o crente mentiroso, né, faz o que bem lhe entende.
Mas o crente verdadeiro, sincero, ele vai de acordo com os caminhos que o Senhor pede dele. Meu amado, se essa palavra tocou o seu coração, esse é o momento de eu e você, nós nos prostrarmos diante do Senhor e dizermos para Ele: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa-me porque por vezes eu tenho andado na correnteza a favor do mundo e não contra essa correnteza. Se esse é o desejo do seu coração, vamos orar juntos e pedir a misericórdia e o perdão do Senhor. Amém? Pai querido, no nome de Jesus, Tu estás vendo os nossos corações, Tu sabes o que tem aqui dentro, Tu sabes o que tem dentro de cada coração que está agora voltado para Ti. E eu quero clamar em nome de Jesus: meu Deus, vem com o Teu fogo, com a Tua glória, com a Tua presença e enche os nossos corações, aqueça os nossos corações. Pai, perdoa os nossos pecados, porque tantas e tantas vezes, em vez de nós olharmos para Ti, nós ficamos olhando para o mundo e ficamos compactuando com coisas do mundo. Senhor, não permita que isso seja assim, mas cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, como o Teu filho Davi falou lá no Salmo de número 51. Pai, no nome de Jesus, derrama agora a Tua graça, o Teu fogo e a Tua glória sobre cada vida e coração que está ouvindo esta palavra. E eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maldito das trevas que entenda contra os retos caminhos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, vamos completar na próxima sequência aí essa história de Ló e da sua família. Então, fiquem todos na poderosa paz de Jesus Cristo. Amém?